Nós precisamos começar a entender isso na nossa vida. Nós precisamos começar a louvar verdadeiramente o Senhor. Vamos abrir em Atos 16, a partir do versículo 16, para a gente ler um pouco da história de Paulo e Silas. Atos 16, versículo 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, preste atenção nessas palavras. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Eles estavam indo a algum lugar, e aqui eles falam, estavam indo a um lugar de oração. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Ela sabia quem eram aqueles homens. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem presos, fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixarem escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Vamos ficar aqui rapidinho. No início da leitura, nós compreendemos que Paulo e Silas eles estavam indo a um lugar. Eles estavam indo a um lugar de oração. Quantas vezes somos confrontados quando estamos indo ao nosso lugar de oração? Quantas vezes somos lançadas setas em nossa mente, lançadas setas em nosso coração, quando estamos indo a um lugar de oração? Quando eu falo de um lugar de oração, não estou falando só da igreja, não. Eu estou falando do nosso quarto, do nosso íntimo, do nosso momento. Ou até mesmo quando estamos indo à igreja, quando estamos indo nos reunir com alguns irmãos. Quantas vezes somos confrontados? Quantas vezes a nossa fé é confrontada? E muitos, nesse percurso, já desistem. Muitos já param. Muitos já se perguntam, será que vale a pena? Às vezes a gente toma uma decisão na nossa vida de ter uma intimidade maior com o Senhor, de buscar mais ao Senhor, de estar mais em busca, se enchendo mais e mais do Senhor, e coisas começam a se levantar. Quantas coisas começam a se levantar na nossa vida? Quando a gente aceita Jesus, a gente acha que vai ser uma vida top. Agora está tudo resolvido na nossa vida. Está tudo resolvido na minha vida. Agora eu vou embora, vou seguir em frente. Mas não é bem assim. E nós somos confrontados todos os dias. Nós somos confrontados por uma palavra que a gente fala. Nós somos confrontados por uma atitude. Nós somos confrontados por uma escolha. Nós somos confrontados por todos os lados. Paulo e Silas, eles estavam indo a um lugar de oração. E eles começaram a ser confrontados pelaquela jovem que estava possuída. Ela sabia quem eles eram. Ela sabia
a quem ele servia. Ela sabia o poder que aquele que ele servia tinha, mas ela continuou confrontando. O diabo sabe. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele sabe de quem nós somos filhos, mas ele continua confrontando. Às vezes você fala algo que não deveria falar. E aí depois volta, se arrepende. Mas o diabo, ele continua usando aquilo. Porque ele sabe aonde é o seu ponto fraco. Ele continua usando aquilo para tentar lhe paralisar. Para tentar fazer você desistir. Ele continua usando pessoas para colocar na sua mente que você está realmente errada. Que tipo de pessoa você é? A primeira coisa que olham para a gente e dizem, não é crente. Mas nós temos uma certeza que quando a gente cai, quando a gente erra, que a gente se levanta e pede perdão, se arrepende, nós já somos perdoados. Mas infelizmente as pessoas à nossa volta preferem não entender desse jeito. Voltando aqui, Paulo e Silas, eles foram confrontados no momento em que eles estavam indo buscar o Senhor. Nós vemos aqui que isso aconteceu durante vários dias. Mas em nenhum momento a Bíblia relata aqui que eles desistiram ou mudaram o caminho. Em nenhum momento eu não encontrei aqui que eles desistiram, porque eles poderiam muito bem desistir. Não vamos mais não orar lá naquele lugar, porque vai passar aquela pessoa, aquela jovem. Vamos orar aqui, ou então vamos por outro caminho. Mas ele continuou indo por ali. Porque eu acredito que acredito, e aqui na Bíblia tem claro, que existia um propósito por trás da prisão de Paulo e Silas. Então tem coisas que acontecem na nossa vida. Risoneide costuma dizer isso, que a gente não entende hoje, só vai entender lá na frente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não está entendendo. Tem coisas que têm acontecido na nossa vida que você se pergunta, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Lá na frente, a gente vai entender. Tem um aprendizado por trás disso. Alguma coisa a gente vai aprender com a situação que a gente passa, que a gente está vivendo, que a gente já viveu. Quantas coisas nós já passamos lá atrás e hoje estamos entendendo? Quantas vezes íamos tomar um caminho, mas por algum motivo não deu certo ir pelo aquele caminho, foi por outro caminho, e depois você entende, poxa, se eu tivesse ido por aquele caminho, tinha acontecido isso ou aquilo. Então tem coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente só vai entender lá na frente. E eles passaram vários dias passando por esse mesmo caminho, e essa moça, né, endemoniada, confrontando eles. Aleluia. Então fala que eles foram presos, né? Que quando ele expulsou o demônio que tinha na vida daquela moça, os donos dela, né, que ela era uma escrava, não gostaram daquilo, porque era a fonte de lucro deles. Então eles não gostaram. E o que é que eles fizeram? Vou levar lá para os magistrados, né? Para prender. Eles têm que ser presos, tem que apanhar, eles têm que ter uma lição. Tem que dar uma lição neles. Porque o que eles fizeram não foi bom para a gente. E aí, a gente já leu aqui no 24, no 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Existia 2 cárceres. O externo era um mais aberto, um onde os presos poderiam se movimentar, circular, e o interno era um lugar que a gente, trazendo hoje para a nossa realidade,
uma solitária, né? Eles foram presos em um lugar bem seguro mesmo. Eles foram presos porque era para não escapar de jeito nenhum. E ainda assim, ainda tiveram os pés presos num tronco. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Soltem estes homens." Então, o carcereiro mandou dizer a Paulo: "Os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz." Aqui a gente consegue ver, voltando aqui para o versículo 25. Eles foram presos, estavam num cárcere interno, estavam bem presos mesmo, estavam em um lugar que não tinha como escapar de forma nenhuma. Os pés estavam presos, eles estavam todo machucado, porque eles tinham apanhado, o corpo todo machucado. Você imagine, quem aqui já tomou uma surra quando era pequeno, né? Quando era criança, imagine a dorzinha que é, né? Tem umas que é de cipó de goiabeira. Graças a Deus eu fui uma criança muito calma, que eu não precisei apanhar. Mas você imagine, isso aí multiplicado por 1000, né? Imagine o quanto eles estavam feridos. Imagine o quanto aquelas feridas estavam doendo. Aí você pense: açoitados, ensanguentados, porque com certeza estavam ensanguentados, se estavam machucados, estavam ensanguentados. Presos em um lugar que provavelmente era quente, os pés presos no tronco, e eles ainda tiveram a coragem, a atitude e a iniciativa de orar e louvar o Senhor. E quantas vezes nós paralisamos por uma palavra, por uma atitude, por coisas pequenas comparado ao que Paulo e Silas passaram. Quantas vezes a gente paralisa porque alguém falou uma palavra assim e aquela palavra vai remoendo, desce ao coração e a gente paralisa. Eles tinham tudo, gente, para paralisar. E Deus iria até entender eles, porque eles estavam ali sem forças. O cara tinha apanhado. Ele não tinha forças nem para abrir a boca para falar. Mas eles tomaram a iniciativa de louvar, de orar, de adorar o Senhor. Eu acredito muito que o que Paulo e Silas oraram, louvaram naquela prisão, não era coisa para eles, não. Eu acredito que ele não estava pedindo a Deus para eles, por eles. Eu acredito que eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. Porque eles entendiam quem eles serviam. Eles entendiam o que eles tinham dentro deles, que era o Espírito Santo. Eles entendiam que, ao abrir a boca e louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor,
Eles iriam passar uma noite mais tranquila, porque a dor ia passar, porque eles não iam sentir mais dor, eles não iam nem lembrar que estavam naquela prisão. Eles simplesmente queriam adorar o Senhor. E a gente para. A gente para porque um irmão falou algo, a gente para porque um colega falou algo, a gente para porque tomaram uma atitude com a gente que não era para ser tomada daquele jeito, e a gente paralisa. Então não para, não desista. Paulo e Silas, eles continuaram. Paulo e Silas, eles não pararam. Eles continuaram. E uma coisa que eu achei bem interessante, chegando no versículo 40, diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Os encorajaram. Quem precisava ser encorajado era eles que estavam saindo da prisão. E eles os encorajaram, eles encorajaram aquelas pessoas que estavam ali. Por quê? Porque eles saíram dessa prisão mais fortes. Eles saíram dessa prisão com a fé ainda maior no Senhor. Eles saíram dessa prisão crendo no Deus do impossível. E quando a gente sai de uma prisão, quando a gente sai de uma determinada situação, que a gente consegue se levantar e vencer com o Senhor, não com a nossa força, a gente sai mais forte. Aí você entende quando chega lá na frente: poxa, não caio mais naquela. Então eles saíram e eles foram se encontrar com os outros irmãos e os encorajaram mais uma vez. Significou que eles já tinham encorajado outras vezes. E eles foram e encorajaram eles. Encorajaram aqueles irmãos que estavam ali: não desistam, não parem, continue. As coisas vão se levantar, as circunstâncias vão se levantar, mas não parem, não desistam. Essa parte é muito interessante. E os encorajaram. Quantas vezes a gente chega em uma situação, a gente passa por uma situação onde falta força, falta coragem, falta ânimo. Às vezes a gente só quer ouvir uma palavra. Senhor, eu quero ouvir uma palavra. Use um irmão para falar uma palavra para mim de força, de coragem. Semana passada eu disse: Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso da direção do Senhor. Espírito Santo, você está aqui comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo, me diga o que é que eu tenho que fazer nessa situação. E ele me falou. Ele me deu a resposta que eu queria. Quando eu cheguei aqui na quinta-feira à noite, Suzana estava pregando e ela falou que às vezes a gente espera, a gente pede ao Senhor para falar e a gente espera ouvir de outra pessoa. E Ele está falando com a gente. Eu só mais uma vez, o Senhor falou comigo, me confirmando que foi Ele mesmo que falou. Que foi Ele mesmo que me deu aquela resposta. Às vezes a gente fica buscando. Paulo e Silas, eles poderiam muito bem ficar esperando as pessoas que estavam lá fora, né? Os companheiros deles, orar por eles, e eles ficarem ali caladinhos. E às vezes a gente espera isso, a gente espera do outro, a gente espera que o outro faça por nós. A gente espera que o pastor ore. A gente espera: ai meu Deus, Senhor, usa um irmão hoje, manda um irmão aqui na minha casa para falar comigo. Mas a gente tem livre acesso ao Pai. Paulo e Silas entenderam isso, eles tinham livre acesso ao Pai. E eles, mesmo encarcerados, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dores, eles buscaram ao Senhor. E o Senhor os respondeu. Quando houve aquele terremoto e toda a prisão foi abalada. Eles poderiam se aproveitar dessa situação e cair fora, fugir. Mas eles sabiam que o Deus que provocou aquele terremoto, que fez aquela prisão ser abalada, ele sabia que era o mesmo Deus que iria usar do caminho certo para libertá-los. E eles não fugiram, eles continuaram ali. E no outro dia, os magistrados mandaram soltar eles. Jesus, ele fala algo
para a gente que ele já sabia muito bem que aconteceria conosco. Lá em João 16, 33... João 16, 33 fala assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Jesus, ele nos dá essa instrução porque ele sabia o que iria acontecer conosco. No mundo nós teríamos muitas aflições. No mundo nós temos muitas aflições. Paulo e Silas passaram pelaquela aflição. Mas Jesus, ele fala o quê? No mundo vocês terão muita aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos ter bom ânimo quando a tristeza vier, quando a vontade de parar vier, quando as setas começarem a vir. Nós precisamos ter bom ânimo para continuar, porque Jesus disse que é para a gente ter bom ânimo. Se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Então nós precisamos continuar firmes, continuar em pé, mesmo que as setas venham para paralisar, porque elas não vão parar de vir, não, elas vão continuar vindo. Mesmo quando as coisas se levantarem à sua volta, para fazer você parar, tende bom ânimo. Lembre de Paulo e Silas na prisão. Lembre de tudo que eles passaram ali naquele cárcere e saíram livres. Eles estavam de uma forma que, se a gente hoje, meu Deus, a gente já se desespera, já quer chorar, já quer se rasgar. Senhor, por que eu estou passando por isso? Às vezes coisa tão pequena e a gente faz uma coisa grande, porque a gente não está confiando aqui. A gente não está confiando nas promessas, na palavra do Senhor. Eu não aceito mais situação nenhuma tentar me paralisar. Setas nenhuma tentar me paralisar. Elas vão continuar vindo? Vão. Mas vamos estar revestidos. Vamos estar vestidos na armadura. Para quando a seta vir, ela bater e voltar. Bater e voltar. Não parar. Não é momento de parar. Não é momento de desistir. O momento é de prosseguir, é de continuar indo. Mesmo quando o mundo inteiro se levantar, mesmo quando tiver 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, você tem que se levantar e fazer como Paulo e Silas, louvar, orar e louvar. O mundo todo caindo à sua volta e você continua. Mesmo estando fisicamente limitados, Paulo e Silas não deixaram de louvar, de exaltar o nome do Senhor. Quais são as dificuldades que têm nos impedido de louvar? Quais são as dificuldades que têm nos impedido de prosseguir? O que é que tem se levantado na nossa vida que tem nos impedido de prosseguir? É uma prisão, como foi de Paulo e Silas? É um açoite, como eles tomaram? O que é que tem nos paralisado? O que é que tem feito com que a gente paralise? O que é que tem feito com que a gente desista de continuar o caminho? Não é tempo, não é mais tempo, não é mais tempo de parar. É tempo de prosseguir, de continuar indo. Conheceu? Prossiga. Conheceu? Não pare. Conheceu? Continue. Jesus disse: no mundo tereis aflições, continue. As setas vão vir, continue. As prisões vão vir, continue. Os insultos vão vir, continue. Conheceu, prossiga, não pare. Não é mais tempo de parar. Certa vez, há uns meses atrás, eu recebi uma palavra que naquele momento eu não entendi. Mas hoje eu estou entendendo. Eu estive na casa de uma pessoa e quando ela olhou para mim, ela falou aquela palavra. E na hora eu fiquei assim, sem entender, porque às vezes você recebe uma palavra e diz assim, mas eu não estou nem vivendo isso. Aí, às vezes você não entende lá, mas depois você vai entender.
Prossiga, continue. Conheceu, continue. Não pare, não desista. No mundo vamos ter aflições, vamos passar por coisas em que a gente vai dizer, Senhor, hoje eu falei, Senhor, tem coisas que eu não estou mais suportando passar. Senhor, é isso. E se Ele quer que a gente seja claro com Ele, fale a verdade. Não adianta estar maquiando. Abra o coração para Deus. Ele sabe o que eu estou passando, mas às vezes ele quer ouvir, Ele quer que saia da sua boca, Ele quer que você fale. Meu Deus, por que a situação não muda na minha vida? Por que isso não acontece? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Será que a gente está buscando da maneira certa? Será que a gente está fazendo o que é certo? Será que a gente está falando para o Senhor, Senhor, eu quero isso? E não está oscilando, porque às vezes a gente fala, eu quero isso, mas daqui a pouco eu quero aquilo. Não, agora eu quero isso, eu vou querer aquele outro. E fica oscilando sem saber o que quer. Hoje eu disse, Senhor, não adianta estar andando em círculo e parando no mesmo lugar o tempo todo. Ele nos ensina a prosseguir. Se você for andar em círculo, uma hora você vai passar pelo mesmo lugar. O tempo todo você vai estar passando pelo mesmo lugar. Então não adianta a gente estar andando em círculo. Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, 12 fala assim: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Paulo e Silas entenderam direitinho essa palavra. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na dificuldade e não parem de orar. Nós temos aqui todas as instruções para viver uma vida plena aqui na Terra. A gente só precisa começar a colocar em prática tudo o que tem aqui. A gente precisa entender que isso aqui é para a gente. A gente precisa entender que Jesus venceu o mundo. Que o que a gente precisa é de bom ânimo para vencer também. A gente precisa entender que precisamos continuar alegres na esperança, perseverantes na dificuldade. Está lá preso, os pés estão presos. Mas continuar adorando, continuar buscando. Nós precisamos entender o Deus que servimos. Nós precisamos entender os benefícios que nós temos. Gente, nós temos um benefício grande, irmãos, grande, de sermos filhos. Nós precisamos continuar perseverando. Paulo e Silas, eles perseveraram. Até o momento que houve um terremoto, até o momento que o cárcere foi aberto, eles continuaram perseverando, eles não pararam. Fala que eles louvavam e oravam durante a madrugada. Nós não precisamos só louvar e adorar durante a madrugada, não, o tempo inteiro. Louvores que exalte ao Senhor e não a nós mesmos. Uma coisa nós precisamos entender e pedir ao Senhor que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Toma mais de mim, dai-me mais de ti. Então eles louvaram, mesmo no cárcere, mesmo na prisão, eles continuaram louvando. Eles não pararam. E aquilo ali leva ao quê? O carcereiro e toda a sua família se convertem, se batizam. O carcereiro vai cuidar das feridas deles. Foi uma coisa, eu fico imaginando, foi uma coisa extraordinária. Eles estarem ali louvando e adorando, e de repente um terremoto que abalou os alicerces da prisão. Um terremoto para abalar os alicerces tem que ser uma magnitude. Muitas vezes acontece aqui no Brasil uns terremotozinhos assim que abala um pouco, nem mexe na estrutura. Você imagine para abalar os alicerces da prisão, para vir tremendo de lá. E quando aconteceu aquilo, imagina os presos que estavam lá, nenhum fugiu, né? Todos continuaram ali, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar que ninguém quis sair.
Porque numa prisão, uma penitenciária, os portões serem abertos assim, todo mundo vai querer correr, né? Mas eu acredito na presença que estava tão grande naquele lugar que eles nem quiseram ir embora. Eles continuaram ali. Coitado do carcereiro que se apavorou naquela hora, né? Imaginou logo, vou morrer. Todos foram embora, porque a lógica é essa, abriu, todo mundo corre. Mas eles não correram. Eu acredito muito que foi uma presença, porque era tão grande naquele lugar, que eles quiseram continuar ali na prisão mesmo. Amém? 2 Coríntios 4,16. Segundo Coríntios 4,16 diz assim: por isso, nunca desistamos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e dura para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Olhe como inicia o 16. Por isso, nunca desistimos. Mesmo que o nosso corpo já esteja cansado, já esteja morrendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais como, eu não sei. Eu não aguento mais, Senhor. Meu corpo já está cansado, eu já estou cansada, fisicamente eu estou exausta. Mesmo que o nosso corpo esteja assim, não desistimos. Porque o nosso interior, ele vai estar fortalecido. O nosso interior, ele vai estar fortalecido dia após dia. Mas é como? É com alimento? Não. Não é o alimento natural, não. É aqui. É com a palavra. É com a oração. É com o louvor ao Senhor. É estar buscando, mesmo o corpo cansado. Hoje eu estava assistindo uma pregação de Sérgio Pessoa, ele falando assim: tire pelo menos 1 hora do seu dia. 1 hora para buscar, para ler a palavra, para orar. Ah, mas eu não tenho 1 hora. Você tem quanto tempo, amado? Eu tenho 10 minutos. Tire os 10 minutos que você tem naquele dia. Ah, mas o outro diz, eu não tenho 10 minutos. Tem quantos minutos? Tem 2 minutos. Tire aqueles 2 minutos. Você só tem 2 minutos, então pega esses 2 minutos que você tem. Dá para fazer alguma coisa. E usa esses 2 minutos. Eu disse, Senhor, como é que o dia passa e eu não consegui fazer algumas coisas que era para fazer? Porque o tempo a gente percebe, está passando assim, voando. Né? Hoje já é 28 de janeiro. Tem pessoas postando, já estamos no dia 78 do mês de janeiro. Para mim, não. Para mim, janeiro começou ontem, já está acabando. E às vezes a gente não tira, a gente não investe um tempo para fortalecer o nosso interior. Nós precisamos fortalecer o nosso interior. Porque com o nosso interior fortalecido, isso aqui pode estar morrendo, destruído. Mas com o interior fortalecido, nós vamos ser renovados dia após dia. Você imagine uma pessoa que está cansada fisicamente. Por estar cansada fisicamente, ela já começa a buscar bem menos. A lógica geralmente é essa. A gente se ocupa demais com muitas coisas. É trabalho, é filho, é isso, é aquilo. A gente acaba se ocupando, não que esteja errado, certo? A gente tem as nossas coisas também. Mas a gente acaba se ocupando e o corpo começa a ficar cansado. E eu só tenho para ler a palavra 10 horas da noite. E aí, na hora que pega na cama a Bíblia para ler, dormiu. Não tem remédio melhor para insônia, né, do que ler a Bíblia. Pegou, já dormiu. Aí já não se fortaleceu naquele dia. Aí o interior começa a fraquejar. Aí no outro dia, hoje já não deu mais tempo. Aí no outro não deu tempo também. O interior vai ficando fraco.
E aí, como é que a gente vai ser renovado? Como é que o físico vai ser renovado se o interior está parando, está na UTI já? Então, nós precisamos alimentar o nosso interior. Nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido, nosso espírito cheio, para que a gente não caia, para que a gente não fraqueje. Porque mesmo o corpo, mesmo o exterior esteja morrendo, mas se o interior forte, nós seremos renovados dia após dia. Lá no iniciozinho, nós vimos que Paulo e Silas, eles estavam indo para o lugar de oração. Então, eles estavam se fortalecendo. Imagine se eles não estivessem fortes espiritualmente. Certeza que aquela cadeia não ia ter terremoto naquele lugar. Aquele cárcere não ia ser aberto. Porque precisou de uma atitude deles, de uma iniciativa deles, para que as coisas acontecessem. Então, eles estavam fortalecidos, eles estavam em todos os dias naquele lugar de oração. Onde é o nosso lugar de oração? Será que nós temos ido todos os dias? Será que nós temos ido lá no nosso secretozinho com o Senhor todos os dias? Nem que seja aqueles 2 minutinhos que tem do dia sobrando. Eu tenho certeza que tem mais. Nem que seja aqueles 10 minutos. Nem que seja no banheiro quando está com hidratação no cabelo. Senhor, eu só tive esse tempo hoje. A gente sabe que tem mais, mas a gente, Senhor, eu só tive esse. Não deixemos, irmãos, de fortalecer o nosso espírito. Porque se a gente deixa de fortalecer o espírito, a gente para. A gente desiste na primeira prisão, na primeira tempestade, no primeiro tropeçar. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Tem dias que nós precisamos de ajuda. Tem dias que nós acordamos num dia mau mesmo, naquele dia que, Senhor, como diz a música do irmão Lázaro, como bagaço de cana. Outro dia eu cheguei aqui num culto de mulheres, Senhor... Achei engraçado que eu lembrei dessa música. Eu cheguei hoje com um bagaço de cana me arrastando até a igreja. Aí quando você está assim, nesses dias, se aproxime do trono. Chegue mais perto. Pai, eu estou cansada. Pai, eu estou com o meu físico cansado. Porque quando a gente se aproxima, a gente recebe misericórdia e encontramos graça. Graça que vai nos ajudar quando a gente precisar. Quando está cansado, quando está naquele dia que... Hoje eu nem queria levantar da cama, hoje eu queria passar o dia inteiro na cama, Senhor. Aí a gente começa ali a conversar com o Senhor, vai se aproximando do trono dEle, vai chegando mais perto dEle. E aí vai se fortalecendo e quando vê, já está de pé. Já dá um pulo da cama, toma um banho. Diz, esse foi o dia que o Senhor preparou para a minha alegria. Amém? Deixa eu ver aqui rapidinho, para eu ler algo antes de ler o último versículo. Amém, Jesus. Tiago 1:12. Tiago 1:12 fala assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é aquele que perseverar. Feliz é aquele
que fizer como Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles estavam vivendo o dia mal, mas eles continuaram perseverando no Senhor. Aquela mulher estava ali perturbando a vida deles todos os dias, mas eles continuaram perseverando no Senhor. Até o dia que Paulo toma aquela atitude de expulsar o demônio da vida daquela jovem. Nós precisamos perseverar, porque no final nós vamos receber a nossa recompensa. Às vezes a gente fica, Senhor, não está mais dando não, mas pense na recompensa. Acho que é corredor que chama, não sei, atleta que corre lá na corrida. Ele vai ali, ele não quer saber quem está na frente dele, quem está mais atrás, ele vai focado ali na frente. Porque ele sabe que lá na frente vai ter um prêmio esperando por ele. Então a gente tem que fazer desse jeito. Não pode ser o que for que estiver acontecendo do lado. Mas ele vai perseverando, ele vai seguindo em frente, porque ele sabe que tem um prêmio esperando. E nós precisamos perseverar. Perseverar no dia mal, perseverar naquele dia em que parece que hoje, sinceramente, Senhor, hoje é o dia que eu não quero mais, hoje eu quero desistir de tudo, eu já estou cansada de tudo, eu não aguento mais não. Precisamos perseverar. Eu vou ler aqui a conclusão de tudo isso. O episódio da prisão de Paulo e Silas nos fornece uma grande lição sobre qual deve ser o nosso comportamento diante do sofrimento. Nós que somos filhos de Deus sabemos qual é o nosso comportamento diante do sofrimento. Paulo e Silas sabiam qual é o comportamento deles. Eles poderiam estar lá murmurando, está doendo, aqui está doendo. Tem muito sangue, estou todo machucado. Senhor, por que estamos passando por isso? Eles poderiam estar murmurando, mas eles sabiam qual era o comportamento deles. E nós precisamos entender qual é o nosso comportamento diante do sofrimento, diante das situações, das tribulações. Eles sabiam que os seguidores de Cristo são submetidos constantemente ao sofrimento. E é por isso que são eles quem encorajam os crentes na casa de Lídia, após terem saído da prisão, e não o oposto. Eles sabiam, decidiu seguir a Cristo, aflições vão vir, coisas vão vir, sofrimento vai vir por conta da palavra. Você vai ser confrontado dentro da sua própria casa. Mas eles fizeram o quê? Eles sabiam o comportamento deles. O Senhor os libertou daquela prisão e eles foram encorajar outros. Assim como nós saímos, vocês também saem. Assim como nós vencemos, vocês também vencem. Porque nós temos um Pai, nós temos um Deus. Nós sabemos em quem confiamos. A lição é muito clara. Em Cristo, somos mais que vencedores, mesmo em meio ao sofrimento. O cristão verdadeiro diante da tristeza está sempre alegre. Mesmo nada tendo, tudo possui. Ele é capaz de enfrentar qualquer coisa, pois seus olhos estão fixos em Jesus. Que nós tenhamos os nossos olhos fixos em Jesus. Que nada venha nos abalar. Que qualquer circunstância à nossa volta não venha nos abalar. Que nós possamos vencer, que nós possamos continuar adorando, continuar buscando, continuar orando, mesmo quando tudo à nossa volta mostra a situação ao contrário. Não vamos desistir, amados. Não é tempo de desistir. É tempo de prosseguir. Risoneide pregou na terça-feira que nós temos um companheiro seguro. Nós temos um companheiro. Então, as coisas vão ficar... Quando a gente tem um companheiro, as coisas é mais fácil de encarar. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É muito mais fácil de encarar. É uma decisão para tomar, pergunta a Ele. Eu perguntei, Senhor, qual resposta eu dou nisso? E Ele disse, foi bem claro. Espírito Santo, me ajuda aqui, eu não sei o que eu vou responder. E Ele foi bem claro e disse, fale assim. Fale isso e pronto. Pode deixar que o resto é comigo. Então nós temos um companheiro, uma companhia segura. Nós temos um Espírito Santo que está conosco para onde a gente vai, aonde a gente entre, a situação que a gente passar, Ele está conosco.
Ele estava com Paulo e Silas naquela prisão. E Ele está conosco até hoje e vai estar até a consumação. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por nos fazer entender que nós temos uma companhia segura, que nós temos o Espírito Santo que está conosco para nos instruir, para nos mostrar que podemos sair de qualquer prisão, para nos mostrar que não há dificuldades para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às aflições do mundo, nós precisamos ter bom ânimo. Porque nós vamos vencer o mundo assim como o Senhor venceu. Obrigado, Pai. Obrigado porque as situações podem se levantar à nossa volta, mas nós não seremos abalados. De forma alguma seremos abalados. Porque nós temos uma confiança segura, nós temos um companheiro seguro. Nós temos uma companhia que está conosco todo instante, que nos instrui, que nos dá orientação do que falar. Obrigado porque mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente erra, o Senhor continua nos amando e nos perdoa. Obrigado porque mesmo naqueles dias, Pai, que parece que nada está bom, que nem o sol não está bom, a chuva não está boa, nada está nos agradando, o Senhor continua nos amando. Senhor, nos ensina a amar desse jeito, Pai. Nos ensina a amar o outro mesmo com as falhas, mesmo com os defeitos. Ensina Ele a nos amar, Pai, mesmo com os nossos defeitos. Mas a gente continua buscando ao Senhor, buscando e procurando melhorar dia após dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos transformado. Obrigado porque o Senhor tem transformado a velha natureza. Obrigado, Pai, porque é o Senhor, Deus, que tem feito grandes coisas na nossa vida. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Que essa palavra, Senhor, essa palavra venha dar frutos. Essa palavra venha prosperar, essa palavra venha a crescer nos corações. E que quando a gente estiver passando por aquele dia, Pai, difícil, nós venhamos a lembrar de Paulo e Silas. Venhamos ter a atitude que eles tiveram. De que mesmo encarcerados, mesmo presos, mesmo sofrendo, eles adoraram, eles louvaram. Que nós continuemos, Pai, a prosseguir em conhecê-lo. A prosseguir, a correr a nossa corrida, para receber o nosso prêmio lá no final. E eu sei, Pai, que esse final não está muito longe. Nós confiamos, Pai. Nós acreditamos, Pai, que esse final está mais perto do que o que a gente imagina. Obrigado, Deus. Deus, obrigado. Pai, nos dá um resto de semana em paz. Que amanhã seja o dia que o Senhor fez para a nossa alegria, como hoje foi. Que sábado seja o dia que o Senhor fez para a nossa alegria, como hoje foi. Que todos os dias seja o dia que o Senhor fez para a nossa alegria. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Amém?